Com todo esse assunto, né, toda essa conversa sobre Israel, eu lembrei de uns protestos que aconteceram em Israel em 2015 e decidi buscar alguns artigos em hebraico, né, traduzir no Google Tradutor mesmo, para falar sobre esses protestos, porque eu lembrei que esses protestos eles eram de judeus negros, judeus etíopes negros, né? E eu quis saber um pouco mais sobre a história desses judeus etíopes, né? Que eu desconhecia totalmente. E eu vou ler um pouco desse artigo que fala sobre essa população de judeus negros que sofrem racismo da mesma forma que os negros, a população negra acaba sofrendo em qualquer lugar do mundo, né? O que é muito impressionante. Mas vamos lá. O título do artigo é um artigo do jornal israelense Haaretz, não sei se é assim que se pronuncia, é Haaretz. Israelenses etíopes entram em confronto com policiais em protestos em Tel Aviv em 4 de maio de 2015. O artigo é da Judy Maltz e ela vai seguindo dizendo que o catalisador dos protestos violentos que levaram milhares de israelitas etíopes às ruas de Jerusalém e Tel Aviv essa semana foi um vídeo que se tornou viral a essa altura em todo o mundo. O vídeo mostrava 2 policiais espancando um jovem soldado israelense. Eu vou colocar um pedaço do vídeo para vocês verem. Eu cheguei a ver, ainda está disponível no YouTube, né? 2 policiais espancando um jovem soldado israelense, o cara era soldado, um soldado israelense etíope, que não obedeceu prontamente a ordem de se afastar de uma área que os policiais estavam limpando. No entanto, não foi um incidente isolado, porque os israelitas de ascendência etíope eles se queixam há muitos anos do excesso de policiamento. É um termo que eles utilizam para definir a tendência dos policiais para assediá-los, para detê-los, para colocá-los atrás das grades, simplesmente porque eles não têm a pele branca. Não é coincidência, dizem eles, que os jovens etíopes representem proporcionalmente a maior população nas prisões israelitas. Estima-se que 1/3 dos cerca de 200 adolescentes, isso em 2015, né, nas prisões juvenis de Israel são de ascendência etíope. E a Judy Mott's continua aqui, ó. Mas isso não explica toda a raiva reprimida que de repente está fervendo. Pelo contrário, deveria ser visto como a mais recente de uma série de indignidades que os judeus etíopes dizem ter sido forçados a sofrer desde que chegaram ao país há 3 décadas. 2015 para trás, 3 décadas, né? O tapa na cara inicial veio logo após a Operação Moisés. Eu vou falar um pouco sobre a Operação Moisés, a Operação Salomão, a Operação Rainha de Sabá para você um pouquinho mais à frente. Então, o tapa na cara inicial, segundo a reportagem, veio logo após a Operação Moisés, que foi a primeira grande onda de migração dos judeus etíopes para Israel, né? Que trouxe cerca de 7 mil judeus etíopes para Israel em 84 e 85, 1984 e 1985. Embora o rabinato-chefe os reconhecesse como judeus, o rabinato-chefe reconhecia os judeus etíopes, os Beta Israel, chamados Beta Israel, também são chamados de falachas, mas falacha é uma designação pejorativa para eles. Eles foram reconhecidos, foram trazidos para Israel, mas o rabinato-chefe insistiu que eles passassem por uma cerimônia de imersão ao chegar em Israel e também passarem por uma constrangedora validação da circuncisão deles, para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o seu judaísmo. Circuncisão, para quem não sabe, é um procedimento que se faz no prepúcio do pênis do menino, enfim, é tradicional entre os judeus. E esses judeus etíopes, eles tiveram que passar por uma cerimônia de imersão e eles foram obrigados a passar por uma checagem da sua circuncisão. E uma liderança da comunidade, surgida a partir de imigrantes mais antigos que estavam ali em Israel, começou a protestar contra essas medidas e essas medidas acabaram abolidas. Os israelitas etíopes queixam-se frequentemente de que se sentem como judeus de segunda classe. Um outro grupo, os Falash Mura, descendentes de judeus etíopes que foram forçados a se converter ao cristianismo na Etiópia, lembra até a história dos cristãos novos em Portugal, né? De que judeus e mouros forros que foram obrigados a se converter ao cristianismo. Nesse caso, são os Falash Mura, que eram judeus na Etiópia que foram forçados há muitos anos a se converter ao cristianismo. Esse grupo, então, era mais maltratado, segundo a reportagem, do que os próprios Falashas ou os Beta Israel, que esses eram judeus de fato, né? Ou professavam a religião do judaísmo. E esses Falash Mura, eles foram obrigados a se submeter a uma conversão real em Israel, e não apenas a um ritual de imersão, para serem elegíveis para a cidadania. Isso não aconteceu com grupo de judeu nenhum. Agora a coisa fica pior. Na década de 90, um agente do governo veio a público dizer que não se deveria receber doação de sangue dos falachas ou dos Beta Israel, porque eles seriam provenientes da África e certamente o sangue deles, possivelmente o sangue deles estaria contaminado com HIV, o que aumentou os protestos por causa dessa discriminação óbvia, né?
Na década de 90, foi revelado que os hospitais israelitas descartavam secretamente doações de sangue de imigrantes etíopes, por medo deles serem portadores de HIV. Uma infeliz declaração do ministro da Saúde, o agente público, qual foi? Foi o ministro da Saúde, em 1994, orientava a população a não receber doação de sangue de judeus etíopes, porque eles eram oriundos da África e passíveis de serem portadores de doenças infecto-contagiosas. E isso gerou um protesto imenso na sociedade de Israel naquele período, ali em 1994. Tem uma coisa muito pior, olha isso aqui. Somando-se às suas queixas, há vários anos atrás, surgiram relatos de que as autoridades de saúde israelitas tinham, durante muitos anos, encorajado ativamente as mulheres etíopes a tomarem injeções anticoncepcionais de longo prazo. Isso acontecia antes mesmo delas irem para solo israelense, ainda nos campos de refugiados onde elas se encontravam, elas já eram estimuladas a tomar anticoncepcionais de longo prazo. Isso, como eu disse, aconteceu num país que valoriza muito, cara, a maternidade. Valoriza poucas coisas mais do que a maternidade, a reportagem diz. Entrevistadas pela televisão israelita, várias mulheres testemunharam em 2013, agora há pouco tempo, que tinham sido coagidas a tomar as injeções enquanto ainda estavam em campos de trânsito na Etiópia. Em Israel vão surgindo uma série de manifestações racistas contra esses judeus etíopes. Um dos estopins foi quando um grupo de soldados judeus etíopes destrói um bar todo, um restaurante, depois que o dono do restaurante se nega a dar comida, a servir comida para eles, dizendo que ele só serviria comida para gente, eles não eram gente. Bom, e eles não tinham muita representação política, né? Um cara que foi muito importante para a luta dos judeus etíopes na sociedade israelense foi um deputado chamado Adissou Massala, que era deputado judeu etíope pelo Partido Trabalhista. E ele declara diante das câmeras em um discurso muito inflamado, eu vou colocar um trechinho dele para vocês, que ele gostaria de informar que este é o nosso país, ele fala, palavras dele, né? Eu gostaria de informar que esse é o nosso país. Quem não gosta de nós pode se mudar. Mas e a história deles? De onde vieram esses judeus etíopes que vivem na sociedade israelense? A história é a seguinte. O reino de Ashum, na Etiópia, existiu desde o século I a.C. até o século 8 d.C. E é um núcleo a partir do qual a Etiópia de hoje cresceu gradualmente. Podem ser encontrados no reino sinais de influências judaicas muito significativas. Por exemplo, na língua falada no reino de Ashum, que é o Ges, existem muitas palavras derivadas do hebraico e do aramaico, que era o dialeto usado pelos judeus, né? O cristianismo que se desenvolveu também na Etiópia, ele incorporou características judaicas, apesar de ser cristianismo, como a circuncisão, por exemplo. Existe uma tradição etíope que afirma que grande parte dos habitantes do reino de Ashum eram judeus e que o judaísmo era difundido no reino já nos dias da rainha de Sabá. Você lembra dessa história de Salomão que teve um filho com a rainha de Sabá, que era uma rainha do reino que justamente de onde fica hoje a Etiópia? Então, uma das histórias míticas para esse povo basear sua existência é que eles eram filhos de Salomão, do rei Salomão, com a rainha de Sabá. E existem 4 teorias principais sobre o início da comunidade dos Beta Israel. Os Beta Israel podem ser a tribo israelita perdida de Dan. Eles podem ser descendentes de Menelik I, o filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. Eles podem ser descendentes de cristãos etíopes e de pagãos que se converteram ao judaísmo há séculos. E eles podem ser descendentes de judeus que fugiram de Israel para o Egito após a destruição do primeiro templo em 586 a.C. e se estabeleceram na Etiópia. Já no século XVI, o rabino-chefe do Egito, David Ben Salomão, ele declarou que os Beta Israel eram de fato judeus. Em 1855, Daniel Ben Hamdia foi o primeiro judeu etíope a visitar Israel que se reuniu com o Conselho de Rabinos em Jerusalém. Em 1864, quase todas as principais autoridades judaicas, mais notavelmente o rabino Asriel Hildesheimer, da Alemanha, aceitaram os Beta Israel como verdadeiros judeus. Só em 1908, os rabinos-chefes de 45 países atenderam ao chamado desse rabino que eu falei, da Alemanha, o rabino Hildesheimer, e reconheceram oficialmente os Beta Israel como judeus. Bom, no século XX, a Etiópia passaria por uma série de conflitos que dificultariam a vida dos judeus etíopes, especialmente depois da criação do Estado de Israel, o que levou a uma onda de migração dos judeus etíopes para lá. Havia aproximadamente 50 judeus etíopes vivendo em Israel em 1974, eram só 50. No mesmo ano, o governo israelense decide que a lei do retorno também se aplica aos judeus etíopes. Essa lei do retorno, que é a lei que permite que todo judeu de qualquer lugar do mundo possa ter a cidadania israelense e voltar, fazer a viagem de volta se quiser, né? Então, no período de 1979 a 1990, ocorre o início da Aliá,
que é a imigração judaica para a terra de Israel dos judeus etíopes através do Sudão. Bom, ali em 1984 e 1985, o contexto de conflitos armados na Etiópia, muita fome também, fez com que os judeus etíopes se exilassem, fossem fugindo para o Sudão e ficaram ali acampados num campo de refugiados no Sudão, onde foram denominados de falachas. Falachas, essa denominação falachas, ela é pejorativa justamente por isso, porque nesse campo de refugiados, ali eles ganharam esse nome de falachas, que significa estrangeiros, exilados, invasores. E é em 1985 que ocorre então a Operação Moisés. A Operação Moisés foi a partir de um acordo secreto entre o presidente do Sudão e o governo de Israel, que parece ter dado uma grana para o governo do Sudão em troca dos judeus etíopes, que então são transportados de avião para Israel a partir de Khartoum. Aproximadamente 6 mil judeus etíopes chegam a Israel em 23 voos secretos que voaram pelo espaço aéreo europeu. Agora, em 1991, que vai ocorrer a Operação Salomão. Cara, é uma operação gigantesca de resgate desses judeus etíopes. Em 36 horas, ocorre uma operação de Aliá, como é chamada, imigração para Israel, Aliá, sem precedentes. E 14.500 membros dos Beta Israel são levados de Addis Abeba para Israel. Mas e aí, o que você acha? Você acha que os judeus etíopes encontraram a Terra Prometida? Porque Israel é a Terra Prometida deles também. Eles também são judeus. Ou eles encontraram um pouquinho de inferno também? Claro, por um lado, o Estado de Israel teve a dignidade de resgatá-los, de uma situação de guerra civil, reconhecê-los como judeus, e isso traz um mérito para o Estado de Israel. Mas, por outro lado, alguns, parte da sociedade não os reconhece como iguais, porque eles têm a pele preta. É uma bosta, não é? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. במקרה של עוזי ברם התוצאות לא השתנו, במקרה של יוסי ביילין התוצאות לא השתנו, רבים התוצאות לא השתנו, רק במקרה של אדיס ומסלה המקרה והתוצאות השתנו. אני פונה